O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, não vou descer conta para vocês. Eu vou apresentar um resultado físico que eu acho bem interessante e muito curioso. E vou começar fazendo uma pergunta. Por que a maioria das folhas são verdes? Você pode até me responder, ora, elas são verdes por conta da presença de um pigmento chamado clorofila, que é o pigmento responsável pela captação da luz solar. As plantas captam a luz solar através desse pigmento e com essa captação de luz vai ocorrer um processo chamado de fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Mas isso é trivial, isso é sabido. A pergunta não foi bem assim, né? A pergunta, eu vou ser mais específico. Por que na maioria das plantas há concentração deste pigmento, que é a clorofila, e não um outro pigmento, por exemplo, um pigmento que tem uma cor azul, ou uma cor laranja, cor vermelha? Tem que ser essa corzinha verde aqui. Talvez a resposta para esta pergunta esteja nesta lei, que é a lei de Wien. Esta é a lei que é aplicada nos corpos negros. Okay? Os corpos negros eles emitem radiação e essa radiação é estudada através desta leizinha aqui, que é a lei de Wien. O Sol, para pequenos comprimentos de onda, ele se comporta como um corpo negro ideal. Então, nós podemos aplicar esta lei de Wien ao Sol nessas circunstâncias. É sabido que a temperatura média do Sol é de aproximadamente 5.800 Kelvin. Tá certo? Então, aplicando a lei para esta temperatura, verifica-se que o Sol ele vai emitir uma potência máxima para um comprimento de onda da ordem de 499,7 nanômetros. Ou seja, isso aqui já podemos até arredondar para 500 nanômetros. Mas o engraçado é que a cor verde ela tem um comprimento de onda que está aqui nessa casa aqui, que vai de 500 nanômetros, nessa faixa que vai de 500 nanômetros a 600 nanômetros. Veja só, que coisa interessante. O Sol ele emite essa potência máxima para o comprimento de onda da cor verde. As plantas dependem da luz solar para produzirem seu próprio alimento. E essas cores, e ela tem um pigmento responsável diretamente pela captação dessa luz, que é a clorofila, que é verde e não é de outra cor, não é azul, não é vermelha, é verde. Então isto aqui que eu estou falando é muita coincidência. Veja só mais outra coincidência. Na superfície da Terra, né, as plantas ela têm uma coloração de um verde com esse tom aqui mais claro. Mas se você for observar as plantas que vivem no fundo do mar, lá a clorofila é mais escura. Por quê? Porque lá a intensidade luminosa é mais fraca, lá é mais escura, portanto a clorofila é mais escura lá. As folhas são mais escuras. Cara, eu acho interessante isso, né? A natureza ela é muito bonita. A gente vê essas coincidências assim, se é que eu posso chamar de coincidências, né? E temos uma lei aqui, que é a lei de Wien, que descreve, que faz a gente suspeitar de que essa afirmação que eu estou fazendo para vocês, de que as folhas são verdes por conta do Sol, seja verdadeira, através dessa lei de Wien. Não posso afirmar isso categoricamente, porque não é minha área de pesquisa, né? Eu não estudei a própria